Oi, sétimo ano, tudo bem? Professor Felipe aqui de novo. Hoje a gente continua nossas aulas sobre Charge, capítulo 15. Eu já explico porque tem um alienígena, tem um ET no meu quadro, tá? Faz parte da aula hoje, fica tranquilo. E assim, então a gente vai continuar com a ideia de Charge, então a gente vai discutir mais Charge, a gente vai aprender a transformar uma Charge num texto com uma linguagem apenas verbal. A gente vai discutir também hoje se texto é só imagem, ou se, perdão, se um texto é só palavras, ou uma imagem também pode ser um texto. Então, para a gente se situar na nossa apostila, saber por onde a gente começa, capítulo 15, página 397, perdão, continuaremos falando sobre Charge. Eu achei legal a gente rever mais uma vez, eu sei que está chato, mas é bom para fixar bem os tipos de linguagem que a gente vai encontrar aqui. Claro que não são os únicos. Nós temos, por exemplo, a linguagem da internet, a questão da linguagem formal, a linguagem informal. Mas para essa questão de hoje, para uma das formas de passar a mensagem é usando essas três linguagens, que é a linguagem verbal, que é a linguagem que é produzida apenas por palavras, a linguagem não verbal, que é a informação produzida apenas por imagens, e a linguagem mista, que é o texto produzido por palavras e imagens ao mesmo tempo, ok? Beleza. Com essa definição a gente consegue trabalhar com Charge. Mas antes de trabalhar com Charge, a gente precisa trazer a definição de alienação, e é por isso que o alienígena está aqui. Esse alienígena é do filme ET, o Extraterrestre. Filme muito antigo, final da década de 80, início da década de 90. Fez muito sucesso. E aí que está o nome extraterrestre, o que está fora da Terra. Fora. Terrestre, então está fora da Terra. Também, uma outra palavra que significa algum organismo que está fora do nosso planeta é o alien. Alien ou alienígena. Tá? Alienígena e alien, eles vêm da mesma palavra do latim, que significa que está alheio, que está fora, que está excluído. Então, aí vem a definição sociológica. É claro que eu vou passar muito superficialmente por isso, eu vou arranhar essa questão. Então, o alienado é a pessoa que foi excluída ou se excluiu de algum evento social da sociedade, e por isso que a gente pode falar que ela não pode pensar por si própria. Aí vai dar aquela ideia de manipulado, uma ideia de manipulação daquela pessoa que está alienada ou que se colocou em estado de alienação. Também tem o termo jurídico não vai funcionar para essa aula. Por quê? Porque hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão aqui dessa imagem, dessa charge, na qual, por mais que o personagem esteja super antenado, seja super conectado, ele está alienado à chuva lá de fora. Por que eu estou falando que ele está alienado? A gente conhece, isso aí vai ficar muito do senso comum, do meu senso comum, eu não posso falar isso, argumentar isso de forma como se fosse um especialista no assunto, mas eu sempre fui ensinado senso comum a ligar o menos possível, menos de aparelhos possíveis a uma instalação elétrica, ou seja, a uma tomada. Se é tomada para um aparelho, eu ligo um aparelho, se eu não sobrecarrego aquele fio. Ainda mais quando está chovendo. Então aqui que vem a questão da alienação. Esse personagem aqui dessa tira se alienou a isso tudo por causa do vício em internet. E a gente também tem essa questão da alienação da internet. Aí é uma crítica também que a gente pode falar que é um pouco exagerada. Vocês vão falar que é de boomer. Eu não vou falar nada. Que a internet vai acabar ser o final da sociedade. Eu não acredito nisso, mas então, é uma crítica, perdão pela água, minha garganta está muito seca. Nossa, a delícia. Então, a gente precisa agora entender tudo isso que está sendo mostrado pra gente. A gente sabe que essas informações aqui de humor, crítica social, um fato histórico, está preso ao fato histórico, tem que ser moderno, tanto que tem celular, smartphone, tablet, laptop, a linguagem mista, tanto que é verbal, não verbal, e a linguagem informal, tá nessa chave.
essa parte externa eu não vou mexer porque são os elementos da charge, você tem que manter para a gente lembrar. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ver é que pela janela a gente consegue ver uma chuva com relâmpagos, né? Uma chuva comum, parece uma chuva torrencial. A gente tem um jornalista afirmando isso e a pessoa não está nem aí. E a gente tem aqui um jogo de palavras com a palavra chovendo. Ela é usada no sentido denotativo, para indicar a chuva aqui fora, a chuva que o repórter está falando, e aqui eu estou sentindo conotativo, indicando que está vindo muita postagem, então está chovendo. Então eu tenho essas duas formas de usar. Eu tenho aqui uma coisa muito importante, que é a eletricidade em vermelho. Lembra que o vermelho pode significar, lembra não, né? Na paleta de cores, o vermelho é uma cor quente, pode significar perigo, pode significar muita coisa. Então a gente tem que o trovão estar amarelo, que é uma cor uma cor de advertência. Ele colocou vermelho, que é uma cor significando perigo, porque corre o perigo de real de acontecer alguma coisa com essa instalação. Então essa é a chave. Como eu falei para vocês, eu posso transformar isso tudo em linguagem verbal. E se eu passo aqui, aqui, eu posso passar tudo em linguagem verbal. Reparem que eu tenho o texto inteiro. Se vocês quiserem pausar para ler, podem pausar para ler, tá? Isso é a minha forma de fazer. Eu fiz desse jeito. Eu peguei os elementos que eu achei mais importantes e fui descrevendo a imagem. Então, eu vou falar que durante uma noite de chuva e relâmpagos. Por que o relâmpago é importante? Porque, olha só, tá aqui atrás o relâmpago, para fazer contraste aqui. Um homem, um personagem qualquer, já próximo de 50 anos. Por que eu falei que está próximo de 50 anos? Cabelo grisalho. Está recostado na sua cama, ou seja, ele não está deitado, ele está com as... Você entendeu? Com um travesseiro branco, confortável assistindo, se sua aqui era para ter tirado, perdão, assistindo a sua televisão. Na verdade ele não está assistindo a televisão, está ligado lá. No qual passa a notícia sobre a chuva que ele poderia ver pela janela com as cortinas abertas. As cortinas estão abertas. Contudo, a única chuva que ele vê é a de mensagens nas redes sociais. Percebe que eu mantive a mesma ideia de chuva. Chuva aqui fora, chuva das mensagens. Que ele vê. A de mensagem está por meio do seu celular amarelo, ainda em cima do seu cobertor verde. Ele possui um tablet, que isso aqui foi o autocorretor, e um computador, o que indica que ele ainda está trabalhando, mesmo que o quarto seja o local de descanso. É importante saber esse contraste que está tendo aí. Por causa do vício, ele corre o risco de colocar fogo no seu quarto. Aqui eu fui um pouco drástico, eu reconheço. Pois todos os eletrônicos estão sobrecarregando a única tomada do quarto. Por que eu falo que está sobrecarregando? Por causa desse balãozinho de fumaça aqui e dos raios também vão lá de fora. Pois ele ligou tudo por um meio de Benjamin na tomada. Bom, olha só. Eu posso descrever, e a gente tem que lembrar que descrição ela precisa de muito adjetivo para funcionar. Então, quanto mais adjetivos eu coloco aqui, mais detalhada vai ficando a minha escrita. Eu posso falar que, na verdade, ele não ligou em um Benjamin, ele ligou em dois Benjamins, tá vendo? Tem um Benjamin aqui, laranja, e um Benjamin azul. Eu falei um só. Então, assim, se eu colocasse mais isso, o texto ia ficar maior? Mas ia ficar mais detalhado. Eu preciso de muito detalhamento? É legal? Preciso? Nem tanto. Então, aqui, vamos lá. Qual é a crítica que ele teve aqui? A crítica que ele faz aqui é justamente esse vício que aliena as pessoas. Tá? Repara que eu posso transformar essa imagem num texto e o texto numa imagem. Só que o que é mais fácil vocês verem? Essa imagem aqui e ver todos os detalhes ou escrever um texto grande? Na verdade, tanto faz. A gente vai discutir isso daqui a pouco. E justamente essa parte que muita gente reclama quando tem aquela conversão de obra literária, ou seja, o livro, em filme. Que há perda de elementos, porque assim, tem livro que vai passar
2, 3 páginas de escrever num quadro que vai ser um ângulo de tomada da câmera ali muito rápido. Então, são obras com uma perspectiva diferente na sua produção. Mas aí que tá. Será que o texto é produzido apenas por palavras? A primeira coisa que você tem que fazer é definir o que é texto. O que é um texto? A grosso modo, como a gente vem discutindo aqui durante essas aulas, eu falo para vocês que texto é qualquer coisa que te passe uma informação. Assim, isso é muito assim, a superfície da definição do que é um texto. Desculpa, gente, minha água. É muito assim, superficial qual é a definição de um texto. Eu não posso falar que um texto é só tudo aquilo que me passa uma informação, mas pra gente aqui nesse momento, pra gente entender um pouco melhor como é que funcionam as coisas, a gente pode usar essa definição que aos poucos a gente vai aprofundando, tá? Porque dependendo do texto verbal, seja ele oral ou escrito, dependendo do texto, se for um texto verbal, um texto oral, ele vai ter um aprofundamento, várias definições de texto, que chamar ele de apenas de uma informação que te é passada é quase uma grosseria com o que significa um texto verbal. Mas pra gente, nesse momento, a gente está começando a definir o que é texto, entender melhor o que é um texto, ele vai ser uma informação que possui um propósito, tá? Qual é o propósito dele? Pode ser informar, o propósito dele pode ser de contar uma história, o propósito dele pode ser descrever uma imagem, tá? Como esse texto aqui descreve uma imagem. O propósito dele é definir um ponto de vista. Qual é o propósito dele? Então, a gente chega aqui a parte de bolo. Eu tenho uma definição de bolo que eu tirei no site, se não me engano foi o Wikipedia, que bolo é um alimento à base de massa de farinha, geralmente doce e cozido no forno. Os bolos são um dos componentes principais das festas, como as de aniversário e casamento, por vezes ornamentado artisticamente, quem quer ver que boas aí tá ligado, e ocupando um lugar central da mesa. No entanto, também são feitos para serem comidos em lanches ou em café da manhã. Não tem nada melhor, um presente melhor que um bolo. Um bolo é sempre um bom presente. Sério, minha colocação. Então, olha só. Eu posso definir bolo assim, mas eu posso definir bolo assim também. Os dois são bolos. Os dois são definições de bolo. Isso aqui é uma definição, uma foto de um bolo. É uma foto de um bolo. Sim, eu entendo que seja uma foto de um bolo, mas te passa a informação do que é um bolo. Às vezes pode passar a informação do que é um bolo melhor do que isso aqui. E a gente vê, aí vem aquela máxima popular, aquele ditado popular lá. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas assim, eu gosto muito da imagem da palavra, porque assim, quando é escrito na palavra, eu posso aqui falar. Quando você lê isso aqui, qual foi a imagem de bolo que você teve? A imagem de bolo que eu tive foi um bolo de cenoura, a boca tá cheia d'água, com uma cobertura de brigadeiro. Porque eu adoro bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro, ou um bolo formigueiro, porque eu também adoro bolo formigueiro. Foi nesses dois testes de bolo que vieram na minha mente. Contudo, quando eu olho, falo bolo e olho isso aqui, perdão, a ideia de bolo que eu vou ter é justamente essa e ponto, acabou. Então, a gente precisa tomar cuidado. Será que perdão, será que bolo é só o... Será que texto é só o escrito? Texto é só a imagem me vale como texto? Ou se eu misturar os dois, porque eu posso misturar os dois assim. Bem, vou falar para vocês o seguinte. Uma imagem, ela vale sim como um texto, porque ela vai te passar uma informação. Às vezes um filme também é um texto, porque tem toda uma produção, toda aquela questão de passar uma informação para você. Para mim também. Mas falar que uma imagem não é, um filme não é um texto, pode ser um problema, porque te passa uma informação, e às vezes é uma informação muito melhor explicada do que se a gente fosse tentar descrever esse bolo que a gente está vendo aqui. Se fosse só descrever esse bolo, talvez eu precisaria de muito mais esforço do que só colocar uma foto que faria o mesmo efeito. Eu sei que é uma
uma ideia que corta muito, aliena demais a gente, mas pode ser feita, porque a gente nunca pode esquecer, antes de mais nada, que o nome da letra é grafema, que significa sinal gráfico, sinal gráfico, menor unidade gráfica com sentido, é a letra. Então, a letra também, desculpa pelo motoqueiro, a letra, por mais que eu grave esse vídeo de madrugada, a letra também é um desenho, tá? Antes de mais nada, entender que a letra também é um desenho. Bom, eu botei um vídeo que eu não vou passar. Porque a receita de bolo, que dá pra fazer em 15 minutos, mas não vou passar não. Acorda, meninas! Todo mundo animado! Todo mundo animado! Vou pausar aqui. Todo mundo animado? Tá animado, pior? A receita de bolo, esse rapaz ele faz bolo. Hoje vai começar a série mais bombada desse canal, porque replicaremos receitas bombadas, inusitadas, diferentes desta internet brasileira. Pode ser que a gente pegue da TV também. Sei lá, vai que a Ana Maria Braga faz uma coisa que é interessante pra gente. Grande Ana Maria, te amo. Grande inspiração. Só não amo mais do que a Palmeirinha. Porque Palmeirinha não tem como, né? Tem até ceninho com a Palmeirinha. Mas assim, então eu adiantei esse slide que vai falar a diferença dos dois. Qual é a diferença do texto, da imagem, do texto escrito, do texto e imagem? Na verdade, a única diferença que tem é que um texto por imagem vai facilitar você a entender a informação que eu quero te passar. Um texto escrito eu vou te dar a liberdade de pensar como você quer como você pensa em bolo, tá? Bom, até que tudo bem, eu acho, né? Mas vamos voltar. Assim, eu não vou falar de novo de hipérbole. Eu vou falar muito rápido. Hipérbole, como a gente sabe, é um exagero que tenta criar algo dramático no texto. Quase morri de tanto rir. Ninguém morre de tanto rir. A personificação quer transformar um ser, um objeto ou qualquer outra coisa que não seja humano em dar características humanas a ele, como a gente pode ver os cachorros aqui. Ou o tigre, que é o bichinho de pelúcia aqui. Tem a textualidade que a gente acabou de ver lá, que é um exemplo maravilhoso, que foi um canal tentando replicar a receita. E assim, é bom quando eu queria pegar uma receita que nessa receita do bolo ele faz certinho, ele imita certinho, segue todo o passo a passo. E outras receitas do canal desse rapaz, ele muda as receitas. Ele bota uma coisinha dele, uma coisa ali. Isso também pode funcionar como intertextualidade. A gente bota de novo, uma imagem da Mônica, do Bidu, Bom, chegamos a uma coisa que a gente já viu, é a apostila atrás de novo, pra gente, que é a ambiguidade. Caso você queira ver, pausa o vídeo, dá uma olhadinha, não vou ler isso tudo. Aqui embaixo está de onde eu tirei essa informação. Ambiguidade, ele também é um vício de linguagem. Quer ver um exemplo de vício de linguagem muito bom? Pleonasmo vicioso. Descer para baixo. Já vou subir aí em cima. Pleonasmo vicioso. Então, por que eu estou falando? Qual o problema disso? Porque, quer ver um problema? O pleonasmo também funciona como um recurso, um estilo, assim como a ambiguidade. A ambiguidade, ela pode ser tanto um estilo, mas hoje eu quero falar para vocês que a ambiguidade também é um vício de linguagem, tá? Ela não é só um vício de linguagem, por isso que eu botei aquele mais será ali, mas ela também mas ela é um vício de linguagem sim. Em muitos casos ela funciona como vício de linguagem, um problema de coerência. Ele não vai passar a informação de forma como ela tem que ser passada, de forma objetiva. A ambiguidade ela vai quebrar muito a objetividade da frase. Então, por mais que a gente reveja essa questão do dinossauro aqui, em alguns textos pode ser um problema sério, beleza? Então, cuidado com a ambiguidade. O outro ponto que eu vou falar aqui é o eufemismo. Nome feio para uma coisa que todo mundo usa corriqueiramente. O eufemismo é você suavizar a tua mensagem para ela ser mais agradável ao ouvido das pessoas. O eufemismo é: minha amiga faltou. Isso aqui é um eufemismo. Faltou com a verdade. Faltou com a verdade é um eufemismo para minha amiga mentiu. Um outro eufemismo que a gente usa muito mesmo é
bater as botas. Bater as botas quando significa morrer. A pessoa morreu. Eu posso, em vez de falar, bateu as botas. Cara, minha família uma vez falou pra mim acho que foi quando um gato, acho que o gato de estimação lá da casa da minha avó morreu. Eles falaram que ele foi para os verdes campos do céu. O meu gatinho foi para o verde campos do céu correr livremente e brincar. É eufemismo, suavizou. Eles entenderam que uma criança não sabia lidar com a morte, então suavizaram. Entende? Então isso é eufemismo, é suavizar para tornar a mensagem menos impactante, menos impactante, tornar a mensagem mais agradável, melhorar a mensagem para o interlocutor. Bom, ironia a gente já viu, uma grande amiga nossa já. Você colocar no contexto o contrário daquilo que você quer dizer. Eu sei que dessa forma explicando fica horrível, mas um exemplo aí do nosso camarada do lado aí, falando para um colega que chegou atrasado, que ele não tem um pouco atrasado, ou na verdade, eu devo ter falado isso muito rápido, eu vou repetir. Eu sei que fica difícil a definição de ironia, mas com o quadrinho aí do nosso colega ao lado, falando para um amigo dele que chegou atrasado do trabalho, que não está nem um pouco atrasado, isso é ironia. Então é isso aí que a gente precisa entender, que ironia é dizer ao contrário aquilo que você quer dizer. Bom, eu tenho 3 tipos de ironia, que é a ironia verbal, quando se diz uma coisa ao contrário, aquela ironia, vamos falar assim, chama de, entre muitas aspas, ironia básica. Eu tenho a situação irônica, que é o que acontece ao contrário, mas que a gente espera que aconteça uma coisa, acontece outra. Isso na realidade. E a teoria dramática, que a plateia sabe o que está acontecendo, mas o personagem não. A gente pode pegar muito isso naquela questão do filme de terror, sabe? Quando você sabe que se abrir aquela porta, passar por aquela porta, vai dar ruim e o personagem vai. Essa é a ironia dramática. Mas assim, essa ideia de ironia dramática ela é muito usada em teatro, em peças que tem essa visão mais pesada, uma história um pouco mais densa. É isso. Então, assim, a ideia de ironia, você pode ter essas 3 ideias: situação irônica, situação dramática, ironia dramática e ironia verbal. Nós vamos ficar muitos aqui na ironia verbal e na ironia situação irônica. Acho que a situação irônica é muito boa para charge, quando a gente lembra da charge do mosquito da dengue, falando com psicólogo, uma situação irônica. Como é que aquilo vai acontecer assim? Ela entra na ideia do quase que do surreal. Bom, nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo. Gente, um abraço para todo mundo e tchau.